Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Festa no Chá com o seu segundo episódio. O nosso programa que fala somente de Premier League. E, cara, hoje a segunda rodada da Premier League foi de tirar o fôlego, de suar, de deixar o torcedor do Liverpool de cabelos em pés. Leonardo, você como um bom aspirante, torcedor do grande Liverpool, coração tá em dia? Liverpool venceu o Newcastle por 3-2 num baita jogo, né? A gente sempre comenta que Premier League, quando deu os 90 minutos, é ali que o jogo começa. E hoje não foi diferente. Leonardo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Vargas, como é que você tá? Muito boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem nos assiste também, dependendo do horário que você está nos acompanhando. É isso, cara. Mais uma excelente rodada da Premier League. A gente brinca aqui, a gente fala, não existe uma rodada da Premier League com jogos totalmente ruins. Não vai nunca existir uma rodada com 10 jogos ruins. Sempre vão ter ali 5, 6 jogos extremamente bons e de alto nível. E foi assim mais uma vez. A segunda rodada da Premier League veio aí, entregou tudo o que ela estava prometendo e terminou da melhor maneira possível, né? Com o melhor jogo sendo o último dessa segunda-feira entre Newcastle e Liverpool. A gente vai falar bastante aí, mas que jogaço, cara. Que jogaço mesmo assim. Típico de Premier League, que a gente... Entretenimento puro. Típico de Premier League. A gente já vai começar com esse jogão aí de Newcastle 2, Liverpool 3, né? Começando já com a escalação do Liverpool, que foi uma novidade ali, os Szoboszlai jogando de lateral direito, né? A gente não imaginava que ele poderia jogar nessa função e não jogou mal, jogou bem, né? E graças a ele o terceiro gol saiu. Se você vê os melhores momentos do jogo, você vai perceber que ele deu uma assistência sem tocar na bola. A deixadinha dele ali para a conclusão, ali para a finalização, para ser o terceiro gol do Liverpool, é sacanagem. Mas nem tudo são flores, apesar que o Liverpool ganhou, mas não era para ter tomado esse sufoco todo do Newcastle. Mas pergunta por quê? Porque o Liverpool abriu 2-0, tava com um a mais, né? O Gordon fez uma entrada criminosa ali no Van Dijk, arrancou meio, arrancou a tornozeleira, tava doido em campo ali, igual que a gente comentou nos bastidores aqui. E a partir dali, aparentemente, o Newcastle ia só administrar o jogo para não perder demais, mas não. Foi lá, buscou o empate no finalzinho, lá, praticamente no penúltimo lance, o Newcastle empatou, mas no último lance o Liverpool foi lá e mostrou porque é um dos grandes favoritos, se não o grande favorito aí na vencer essa Premier League, Leonardo. É isso, cara, que jogaço, assim. Acho que quem pôde acompanhar esse jogo aí lá, que aconteceu no St. James Park em Newcastle, teve um bom entretenimento nessa tarde de segunda-feira. Baita jogo, assim. Acho que a novidade ali, o Szoboszlai na direita, acho que ninguém estava esperando ele jogando ali, né? O Frimpong acabou se machucando, volta só depois da data FIFA. E o Bradley, tanto o Bradley quanto o Gomes, né, que é o zagueiro e o lateral, o Bradley lateral, o Gomes zagueiro, eles voltaram, estavam no banco, mas eles não estavam 100% ainda, acabaram de voltar de lesão. Então, era sabido que o Liverpool ia improvisar alguém ali naquela posição da lateral direita. Só não se esperava o Szoboszlai, né? Muitos falavam do Jones, poder jogar ali, o Endo, que jogou até um pouco contra o Bournemouth, mas o Slot entrou com o Szoboszlai e acho que deu certo, cara. Para mim, o Szoboszlai ele foi o melhor jogador da partida. Isso porque o Liverpool venceu, né? Se não tivesse sido só empate, eu falaria alguém do Newcastle, o Bruno Guimarães, provavelmente, que para mim foi, de fato, o grande jogador do jogo. Mas na parte do Liverpool, o Szoboszlai para mim foi o melhor jogador. De um jogo, cara, que é muito maluco, assim. É até difícil de fazer análise, porque o Liverpool, o Newcastle começa melhor o jogo. O Newcastle joga melhor quase todo o jogo, para ser bem sincero, assim. Mas ele começa melhor, tem algumas chances ali, e o Liverpool abre o placar num gol do Szoboszlai, no momento que o Newcastle já tinha enfileirado algumas chances. Não, nenhuma chance muito clara, mas já tinha chegado com perigo na área do Liverpool. E aí o Szoboszlai acha um bonito gol, né, cara? Que ele tem ali um domínio de bola muito, muito, muito forte, muito elevado. Ele consegue perceber que o Pope está distante da trave e ele chuta bem no cantinho ali, não dando chance nenhuma para o goleiro do Newcastle. Eu falei quem? O Szoboszlai. Desculpa, o Gravenberch faz o primeiro gol do Liverpool e acaba abrindo o placar ali para os Reds no momento que o Newcastle era melhor, como eu vinha falando. E daí, cara, eu acho que o jogo até se equilibra mais, daí até ao final do primeiro tempo,
E o último lance do primeiro tempo é o lance do Gordon com o Van Dijk, né? Assim, uma entrada criminosa, como você falou, assim, é difícil até entender o que ele quis fazer ali, é porque a gente sabe que o Gordon, ele não tem esse feitio, ele não costuma cometer esse tipo de lance, assim, faltas gravíssimas dessa maneira, mas ali ele foi completamente imprudente, ele fica ali com a sola, ele tira o meião, a caneleira do Van Dijk, o Van Dijk mostra a perna, depois cheia de marca, assim, da chuteira do Gordon, então um lance bem feio, um vermelho indiscutível, que o juiz até precisou ir pro VAR ver, mas indiscutível. E aí você se imagina que o Liverpool dominaria o segundo tempo inteiro, controlaria o jogo, até pelo livro que a gente viu no ano passado, um Liverpool muito controlador, você imaginaria que isso acontecesse. Principalmente porque no começo do segundo tempo o Ekitike vai lá e faz 2-0 no primeiro lance. O Slot nem viu o gol, o Slot estava no vestiário, ele volta correndo, avisam ele ali que saiu o gol do Liverpool. Definitivamente no primeiro lance. E aí o Liverpool abre 2-0 com um a mais, nunca ia se imaginar que o Newcastle ia conseguir reagir. Mas é um time do Liverpool que mais uma vez mostra uma vulnerabilidade muito grande depois que depois que constrói o resultado. O Newcastle dominou o jogo com um a menos. Assim, era inexplicável dizer o que fez o time do Liverpool após o 2-0. O Newcastle não só dominou até empatar, como também depois de empatar. Era muito ali na bola alçada a área ali, que foi uma maneira que eles encontraram de incomodar bastante o Liverpool. E aí eu vou falar, é uma deficiência muito clara desse time. Mas também controlando o meio de campo com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães controlou o meio de campo no momento que ele tinha o Tonali e o Joelinton sai machucado, ele continuou controlando mesmo só com o Tonali ali, aí o Tonali desloca o ombro, sai e ele controla sozinho, cara. O Bruno Guimarães, para mim, é o grande personagem deste jogo aí. E aí ele acaba fazendo o gol numa falha claríssima do Kerkez, que não consegue marcar, ele tenta meio que proteger, assim, não entendi o que ele quis fazer. O cara fez um pivô ali, né? Inexplicável a marcação do Kerkez. Não faz sentido. De costa para a bola, de costa para o Bruno, não fez sentido algum. E o Bruno acaba diminuindo o placar e o Newcastle continua. E ao invés do Liverpool, o Liverpool não conseguia sair do campo de defesa, não conseguia ficar com a bola. Até chega a controlar um pouquinho mais, porque o Slot pede para o time toquem a bola, eles até conseguem tocar um pouco mais, mas o Newcastle continua pressionando. Até que no finalzinho do jogo ali, já com 80 e poucos, o Newcastle chega ao empate, no gol ali do Ozula, né? O Ozula, a gente tem que falar também, né, desse jogo, porque tinha um ambiente à parte envolvendo o Alexander Isak, né? Todo mundo sabe, está afastado aí do Newcastle por decisão própria, porque ele quer se transferir para o Liverpool e o Newcastle não quer vender. Então tem um ambiente toda a parte. O Isak não jogou, evidentemente, jogou o Gordon ali, que nem centroavante mas tem jogado centroavante, foi expulso e entrou o Ozula aí, que é o centroavante reserva, e ele que empata o jogo ali aos 88 minutos. E depois desse gol é até curioso, porque você pensa, o Liverpool estava com 1 a mais, 2-0, ele vai para cima, né? E não é o que acontece, cara. Quem continua tendo a bola é o Newcastle. O Liverpool tem muita dificuldade para ficar com a bola no pé. E o Newcastle tem chance de virar o jogo, não consegue. Mas aí no último lance, definitivamente no último lance, o Liverpool vai lá, num bom passe do Salah, o corta-luz maravilhoso do Szoboszlai, e aí brilha a estrela do menino, né? O Ingo Moura, 16 anos apenas, tendo a sua estreia em Premier League, vai lá e acerta um chute muito bonito, sem chance nenhuma para o Pope, e dá essa vitória para o Liverpool. Mais cara de Liverpool que isso, impossível, né? Acho que se tem um time que gosta desses momentos especiais, assim, desses contextos incríveis para viradas, contexto dentro dos jogos, acho que é o Liverpool. Então, uma vitória boa, mas que tem que ter muita atenção, porque um time que não vai conseguir fazer isso toda a rodada, já fez contra o Bournemouth na rodada passada, a gente vai lembrar, abriu 2-0, sofre empate, aí faz mais 2 gols no final. E hoje de novo, e hoje ainda com o agravante de estar com 1 a mais. Acho que o Kerkez vai muito mal no primeiro gol, o Konaté vai muito mal no segundo gol, e o Slot vai muito mal no jogo inteiro. O que o Slot acerta aqui é o mesmo que ele acertou contra o Bournemouth. Colocou o Chiesa lá, o Chiesa decidiu. Aqui ele coloca o Ingo Moura e o menino vai lá e decide. Eu acho que a estrela do Slot tá boa, mas acho que ele tem que colocar esse time no lugar aí, principalmente defensivamente, que tá sofrendo muito e não pode sofrer assim. O Liverpool da temporada passada jamais sofreria esses 2 gols que sofreu do Newcastle com um jogador a mais. Muito bem. Bom, Liverpool, então, venceu por 3-2 aqui para o Newcastle e está com 100% de aproveitamento, né? Venceu 4-2 o Bournemouth e agora vence por 3-2 o Newcastle. Vamos agora voltar um pouquinho, já que a gente falou do jogo de segunda-feira, vamos falar dos jogos de sábado, para a gente seguir o nosso cronograma aqui.
Vamos pegar o jogo que aconteceu 8h30 da manhã. Eu tive a oportunidade de estar assistindo. Manchester City 0, Tottenham 2. E, cara, pô, na moral, Leonardo, o que acontece com o Manchester City de Guardiola que não consegue ganhar do Tottenham? Tem muita dificuldade. O tanto de gol que o Marmouche perdeu não tá escrito, Leonardo. E olha, não sei, mas pode ser, as más bocas dizem aí que tá rachado o elenco, que não sei o que lá, que o Ederson, o Doku tá lá, sabe? A gente não sabe o que acontece dentro do elenco ali, dentro do plantel do Manchester City. Mas jogadores tem, nomes tem. Acho que o azar de enfrentar o Tottenham, só acho que é 2 vezes só por turno e retorno na Premier League, né? Mas, cara, o que acontece? 2-0 pro Tottenham, falha bizonha ali do goleiro, do Trafford, né? E aí, quando o Trafford falha, a câmera já vai direto para quem? Pro Ederson. Aí tem essa movimentação que o Donnarumma pode vir. Gostaria de ver o Donnarumma no Manchester City. Acho que quanto mais nomes de peso na Premier League, o tornam ela mais especial ainda. Você não gostaria melhor de ver o Donnarumma no Manchester City, não? Oi? Melhor pro nosso programa aqui. Quanto mais estrela tiver, melhor. Exatamente. E o que você acha? A sua opinião do jogo? O que acontece que o Manchester City não consegue ganhar do Tottenham? Essa mística aí de não conseguir ganhar do Tottenham? Em casa, né? Cara, é uma loucura mesmo, assim, cara. Acho que essa era Guardiola, ela sofre muito com o Tottenham, né? E não é com esse Tottenham do Thomas Frank, é com o Tottenham do Postecoglou, é com o Tottenham do Mourinho, é com o Tottenham do Antônio Conte, é com o Tottenham de todos os técnicos que passaram lá, assim, é um negócio meio inexplicável mesmo. E não é só no Tottenham Hotspur Stadium, como a gente viu nessa rodada, é também no Etihad. É um time que realmente sofre muito. Então, um jogo assim, o jogo começou bem para o City ali, eu achei que o City estava até conseguindo controlar um pouco o jogo, mas é um Tottenham que a gente falou aqui no último jogo, a gente fez um disclaimer aqui, é o Burnley, não dá para empolgar tanto, mas a gente tinha falado já contra o PSG que tinha feito um excelente jogo. Um Tottenham marcando pressão muito alta, que a gente viu o time do Brentford, talvez nem tanto fazer isso na temporada passada, mas dá para ver a cara do Thomas Frank nesse time. E eu falei aqui, defensivamente, esse time tem tudo para se tornar uma fortaleza. É difícil, a gente já vou repetir, né? É difícil a gente ver diferença da defesa da temporada anterior? Não, porque o time do Postecoglou era uma água defensivamente. Mas esse time do Thomas Frank já se mostra numa evolução absurda. E essa marcação, pressão em linha alta é o que eu mais tenho a destacar aqui, cara. Baita jogo do Tottenham, assim. Um time muito centrado, muito seguro, sabia o que devia ser feito, sabia quem estava enfrentando e fez isso com maestria. Acho que um destaque que eu pudesse dar aqui, eu destacaria o Richarlison, cara. Acho que jogo, assim, da primeira rodada, um jogo muito bom, fazendo 2 gols, e aqui, mesmo que não tenha marcado, fez um jogo para mim ainda até melhor. Acho que um jogo muito participativo, atrapou, porque ele encheu o saco do Rubem Dias e do Stone lá na área, é uma loucura, assim. Acho que esse é o Richarlison que a gente quer ver, incomodando. Não tinha bola perdida em nenhum lugar, né? Todos os lances para ele ia em cima. Isso. Acho que até por isso, com essa demonstração nesses últimos 2 jogos, que veio a convocação para a seleção brasileira, cara. Entendeu? Tá demonstrando vontade, exatamente. Tá demonstrando, sabe, pô, jogando demais. Exato, e se na outra convocação a gente até falou que talvez não tenha sido justo, foi só porque o Ancelotti já conhecia ele, dessa vez é com justiça. Ele faz 2 excelentes primeiras rodadas na Premier League. Então é com merecimento aqui. Mas um jogo muito bom do Tottenham, assim, acho que o primeiro gol ali com o Brennan Johnson, numa assistência do Richarlison, uma boa jogada ali, que o VAR até anula, mas depois que o juiz anula, né, e o VAR corrige. E aí o segundo gol na falha do Trafford, né? Que justamente tem a falha do goleiro do City, mas tem o mérito do Tottenham, marcando pressão, marcando linha alta. Mas de fato ali aquele passe ele não deve existir. O jogador do Tottenham é muito, muito esperto ali, rouba a bola. E o João Palhinha faz o gol ali no rebote. Destacar também o Pep Sarr, cara, baita jogo assim, acho que foi junto com o Richarlison para mim os 2 destaques. Gostei muito do que eu vi. Eu já falei aqui que eu acho que esse time tem futuro, acho que com um treinador bom, como eu gosto muito do Thomas Frank, de verdade,
Acho que esse time tem um bom percorrer. E não digo ser campeão, porque as competições que o Tottenham está jogando, infelizmente, não o credenciam para isso, tanto a Premier League quanto a Champions, né? Mas é um time muito bom, assim, para ficar de olho. Quem sabe aí brigar por uma vaga. Brigar por competição europeia, vai brigar. Mas quem sabe brigar por uma Champions de novo no ano que vem. Acho que vejo futuro nesse Tottenham. Do lado do City, acho que é muito no sentido da calma, né? A gente tem que ter calma, assim. Eu falei isso na semana passada. Parecia que tinha voltado, mas calma, ainda mais que seja o mesmo treinador, é um trabalho quase do zero aqui, com muitas peças diferentes, com um time completamente novo, mesmo os que vieram no meio da temporada passada, com os que chegaram agora. Então, acho que tem que ter um pouco de calma. Eu não achei que o City fez um jogo muito ruim, mas acho que depois que toma o primeiro gol, o time cai muito. E aí o Tottenham meio que domina o jogo. O City não consegue levar perigo ao gol do Tottenham. Tem algumas cabeçadas do Haaland ali que ele podia ter feito coisa melhor, mas fora isso, nada. Então, a gente viu um jogo muito abaixo do Reinders, por exemplo, aqui, que foi o grande destaque no jogo contra o Wolverhampton. A preocupação talvez seja pela lesão do Etienne, que saiu machucado. Então, mas eu acho que é isso. O Cherki também não muito participativo. Acho que é um time que, obviamente, tem um teto muito alto, que ainda vai alcançar, não chegou nem perto disso, mas fez um jogo ruim aqui e perder para o Tottenham meio que virou rotina, né? Então, acho que é isso. Acho que o Bernardo Silva também tem que falar, ele entra muito mal. O Bernardo está numa fase bem ruim aí da carreira, desde a temporada passada já. Legal o retorno do Rodri também, né, voltando depois de tanto tempo de lesão. Mas vitória muito merecida do Tottenham, assim, Joe. Venceu quem jogou melhor, quem conseguiu se impor dentro do estádio do Etihad e sair com uma grande vitória. Mais uma, né? O Tottenham se acostumou a vencer o City. Muito bem. Pelo Manchester City demonstrando muito, mas muita dificuldade para vencer o Tottenham. Vamos então passar agora para as goleadas, né? 2 jogos aí que a gente acompanhou. Primeiro vamos de West Ham 1, Chelsea 5. Cara, o que está jogando João Pedro não é brincadeira, hein, Leonardo? O cara veio para somar também na equipe do Chelsea. Né, o primeiro jogo dele foi contra o Fluminense lá na Copa do Mundo. Marcou 2 gols ali, destruiu o Fluminense. E agora o Chelsea vem com 5-1. A gente sempre fala aqui que o Chelsea, lógico, não é o melhor time da Inglaterra, mas nesse último jogo aí, talvez ali jogou melhor do que o Arsenal, que ganhou de 5-0, na minha opinião, ali vendo o jogo. Foi para cima toda hora, tomou o gol, que golaço do Paquetá também, né? Voltando aí a ativa depois de toda aquela repercussão com as polêmicas lá, né? Mas acabou. O Paquetá aí veio para jogar, marcou um golaço ali do West Ham. Pena que parece que só ele estava tentando. E do outro lado, viu uma equipe de preto embalada, e que camiseta bonita. Bonita, né? hein? Linda. Nossa. Acho que o que peca ali um pouquinho, não sei se você vai concordar comigo. É o PEC. É aquele É o PEC do pet Mundial. não tem. Mas tudo bem. Que camiseta linda. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no mural de camisas aqui que compõe o estúdio onde eu gravo aqui. Essa camiseta do Chelsea que merece. Chelsea 5, West Ham 1, Leonardo. Pintou o melhor time do mundo? Para você ganhar a Copa do Mundo de clubes é porque você é o melhor time do mundo. Cara, empolga esse Chelsea do Maresca, hein? Acho que a gente viu um jogo até razoavelmente bom contra o Crystal Palace e aqui vimos um jogaço. Fiz o disclaimer pro Tottenham contra o Burnley, farei aqui também. É contra o West Ham. E aí a notícia boa para os que subiram da Championship e pro Wolverhampton, que eu acho que é o outro que vai brigar. Esse West Ham aí, cara, se não abrir o olho, vai cair, não vai demorar muito assim não para chegar essa conta. É um time muito fraco. Leonardo, você falou bem. Só esqueci de mencionar que partida do Estevão também, né? Jogou bem. Faltou isso aqui, ó. Isso aqui. Eu sei que você vai falar, mas eu gostaria de falar também um pouquinho. Faltou isso aqui para ser o primeiro gol dele com o camiseta do Chelsea, hein? Em jogos oficiais, assim. Cara, jogou demais, deu assistência. Olha, em setor ofensivo, de ponta direita, ponta esquerda, o Chelsea está bem servido. Bem servido mesmo. Então, prossiga aí com o seu comentário. Só queria dar essa ênfase aí para o Estevão, que começou como titular, né? Então...
É isso. Só terminando o West rapidinho, eu acho que é um time muito fraco, cara, que precisa olhar para esses últimos dias de janela, tentar fazer alguma coisa, talvez até olhar para o Graham Potter e falar, cara, não tá dando, o seu time não consegue jogar futebol e de fato não consegue desde a temporada passada. Então, abrir o olho para esse West Ham, que até abre o placar no golaço do Paquetá. Eu achei que o Robert Sanchez poderia ter feito melhor. E é por essas e outras que eu acho que o Chelsea deve ir atrás de um goleiro. O Robert Sanchez contra o PSG não é aquilo que a gente vê toda hora. Aquilo, para mim, é exceção. O normal, para mim, é esse jogo contra o West Ham. É esse Robert Sanchez que a gente costuma ver mais. Então, para mim, por isso o Chelsea deve ir atrás de um goleiro. Mas foi só isso que o West Ham fez, cara. Um domínio absoluto. Não tem como os dois destaques não serem os brasileiros. Tanto o Estevão quanto o João Pedro fizeram um jogaço. E o João Pedro jogando de 10. Acho que o Palmer teve um probleminha ali antes do jogo, né? Só contextualizando. Não pôde começar a partida e o Estevão entrou no lugar dele. Minutos antes do jogo começar. E aí o João Pedro joga de 10. O Dilap joga na frente, né? Joga como 9. E o João Pedro faz um jogaço. Então ele mostra o quão ele é versátil, o quanto ele pode ajudar o Chelsea em diferentes posições. Já mostrou isso jogando de 9 e aqui jogando de 10, cara. Saindo da área, armando, caindo pelas beiradas, voltando até mais, ajudando a marcar. Cara, o João Pedro é um jogadoraço, assim. É um cara fundamental para esse time do Chelsea e mostrou isso mais uma vez. Para mim foi o grande destaque do jogo. Eu sei que o Estevão ganhou ali o melhor jogador, e foi merecido, porque o Estevão faz um jogaço, assim, pô, você estrear na Premier League, óbvio, ele entrou contra o Crystal Palace, mas estrear como titular na Premier League e fazer um jogaço desse, ser eleito o melhor da partida, não é para qualquer um. Baita jogo assim, já dando uma assistência, quase fazendo um gol. Jogaço mesmo, mas assim, um domínio completo, cara. É até difícil falar, porque esse West Ham realmente não traz segurança nenhuma, não traz perigo algum, não consegue se defender. Então, um jogo muito, muito sólido da equipe do Chelsea. Os seus volantes também, cara. Falar do Caicedo chovendo molhado, falar do Enzo chovendo molhado. É bom a gente ficar de olho nesse Chelsea aí, porque a gente já falou, então não é o favorito. Tem outros times que, até por terem mais tempo de trabalho, estão na frente aqui na nossa análise como favoritos para a Premier League. Mas, cara, olha que o Chelsea está jogando, e já não é de hoje, desde a Copa do Mundo. Então, assim, não dá para descartar esse time, não. Um time muito bem treinado, com um técnico que já mostrou ser muito promissor. Então, eu não duvido, não, do Chelsea ir para as cabeças e brigar por esse título também. Muito bem. Cara, eu acho... Eu tenho que parar de falar cara. Tô falando cara muitas vezes nesse episódio aqui, ó. Mas, Leonardo, com esses dois resultados horripilantes da equipe do West Ham, você acha que pode cair, cara? Ou tem time pior? Porque vendo aqui, ó, deixa eu até pegar a classificação. Lógico, tá muito cedo para falar alguma coisa, mas eu acho que o Brighton é a surpresa. Tem 5 times, cara, que 5 times? Quais seriam eles? Assim, a gente já falou aqui, historicamente, nos últimos 3 anos, os 3 que sobem, eles costumam descer, né? Costumam ser rebaixados. Então, não tem como a gente não colocar nessa briga Burnley, Sunderland e o Leeds. E para mim, o West Ham e o Wolverhampton estão nessa briga também. Então, para mim, eles são os 5 que brigam por 3 vagas aí para escapar de 3 vagas de rebaixamento. O Wolverhampton também? Você coloca o Wolverhampton nessa briga para não cair? Sim, com certeza. Já perdeu 2 aí, é bom abrir o olho, então. Chega de falar da parte de baixo, porque quem também está 100% de aproveitamento, venceu as 2, foi o Arsenal. O Arsenal fez 5-0 na equipe do Liverpool. Aqui, ó, camisa do Arsenal. E faça a máscara, Leonardo. Faça a máscara. Do Liverpool não, do Leeds. Vai ainda, mentira. Então, faça a máscara. É domingo, hein? É domingo. Liverpool é domingo. Domingo já, não é verdade. Então, olha, quarta-feira aqui vocês vão ver um especial aqui desse clássico, porque tem tudo para ser um dos melhores clássicos, né? Vai ser domingo, 12h30, o horário típico de jogaços da Premier League? Confirmar aqui. Sim, exatamente, 12h30. Bom, no final do programa aqui, pessoal, eu vou passar também a rodada, tá? Para vocês ficarem inteirados aí. Então, Leonardo, 5-0 pro Arsenal. Que vitória magnífica. Teve o destaque ali do... Como que é o nome do garoto que entrou lá? Foi o... Vou pegar. É o Max Daumann.
Dalman, que tentou todas as bolas que ele mostrou personalidade, ia para cima ali, tentando buscar o seu primeiro gol, mas não aconteceu. Não aconteceu, mas tudo bem, vai. As próximas partidas estão aí, falta mais de... Não vai demorar muito. Não vai demorar muito, não. Mas o Arsenal demonstrou um poder ofensivo muito bom. O destaque, na minha opinião, além do Gyökeres, fez 2 gols, vai pro Timber, né? Lateral direito ali do setor defensivo, fez 2 gols. E goleou o Leeds, hein, Leonardo? Cara, jogo muito bom do Arsenal, assim. Acho que o que faltou da gente ver do Arsenal contra o United, a gente viu aqui contra o Leeds. Lógico, é o Leeds também, não tem que também fazer o disclaimer. Mas jogo muito seguro, assim. Acho que até para acabar essa chatice, cara, com uma rodada já estavam falando do Gyökeres, que era um fracasso, que não sei o que. Pô, gente, pelo amor de Deus. Assim, uma rodada o cara não fez o gol, jogou mal ali contra o United, de verdade, mas já estavam ali enchendo o saco do cara. Aí não, tá aí, 2 gols, jogou bem, participativo no jogo, então acho que fundamental também para sair essa pressão logo. Gostei do Arsenal, cara, acho que um jogo muito seguro, assim, dupla de zaga muito bem, você falou bem do Timber aí, aproveitando 2 chances ali para marcar 2 vezes, então um jogo muito sólido, muito tranquilo. O meio de campo também acho que, pô, o Odegaard, Rice e o Zubimendi é difícil, cara. Eu falei do Chelsea aqui, agora fala desse Arsenal. Você falou do Liverpool, do meio de campo do Liverpool. Cara, esses meios de campo da Premier League são um absurdo, assim. Eu queria dar um destaque negativo que é pro Martinelli, cara. Se o Martinelli não sai do banco, ele faz um jogo muito ruim contra o United. E aqui ele não sai do banco, joga o Madueke no lugar dele. Aí o Madueke sai, entra o Max Dalman, que é um menino, é bom a gente falar até. O Dalman tem 15 anos de idade, gente. A gente falou do Ngomorro aqui agora, 16 anos, fazendo gol hoje pelo Liverpool. O Dalman tem 15 anos. O que você aí fazia com 15 anos de idade? É uma loucura isso, cara. Então, assim, e dá pra ver que o moleque é diferente, tá? Você falou bem aí, tentou de tudo fazer o gol ali, jogando bem, cara, assim, é embaçado o menino aí, é bom a gente ficar de olho também, óbvio. Não acredito que vai ter tantas chances assim, porque é apenas 15 anos de idade, mas é bom ficar de olho. Mas aí o Martinelli nem sai do banco, né, cara? Acho que é um problema aí. Ele realmente não vem numa fase tão boa. Está na convocação do Ancelotti, que saiu hoje, nós estamos gravando na segunda-feira. Mas é triste aí, a gente vê ele perdendo a vaga na posição titular e nem entrando no jogo. Fora isso, cara, baita vitória. Destaque também ruim, a lesão do Saka, né? 4 semaninhas fora, lesão muscular. É um time que já perdeu o Havertz, né? E a lesão do Havertz parece ser mais séria. E também perdeu o Odegaard, né? O Odegaard é outro que saiu machucado. Então, assim, a gente já vê o Arsenal, corriqueiro a gente falar de lesões no Arsenal, né? Falamos muito na temporada passada e agora começa assim de novo, com o Havertz com uma lesão séria e com o Odegaard e com o Saka com lesões, obviamente, mais tranquilas ali, mas também lesões, né? Que a gente não gosta de ver. A diferença esse ano o Arsenal tem elenco. Não precisa se preocupar tanto assim, porque consegue repor. Por isso que é importante fazer uma boa janela e o Arsenal fez. Então é isso, cara. Baita vitória tranquila. Mas também ainda é o Leeds, eu quero ver mais desse Arsenal também. Bom. Infelizmente o Arsenal vem sofrendo aí com as lesões das últimas temporadas. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí. Foi igual o que você falou aí do Martinelli, pô. Perdeu a grande chance ali de jogar contra o Leeds. Acho que ele tem mais futebol que o Madueke, mas o momento pediu troca ali, então vamos ver o que acontece durante a temporada. E, pessoal, sempre aqui no nosso programa, a gente tem, além de falar do Big Six, a gente tem o jogo destaque da rodada, que não é do Big Six. E o jogo escolhido dessa semana foi a vitória do Everton contra o Brighton. Faltou um do Big Six aí, meu Vargas. Oi? Pulamos um do Big Six aí. Como assim? Não entendi. Pulamos o United aí do Big Six. Faltou. É que o jogo do United foi tão ruim. Vamos falar do jogo de destaque primeiro? Para a gente encerra o programa falando de United, vai. A equipe do Everton venceu o Brighton por 2-0 e mostrou a que veio o campeonato, né? O Grealish jogou, fez uma boa partida ali pela ponta esquerda, deu 2 assistências e que golaço do Garner ali que paulada, né, que ele acertou no cantinho do goleiro da equipe do Brighton.
O Brighton até que tentou, mas sua chance de perigo veio só depois dos 80 minutos. Quando Mitoma tentou o cruzamento ali, a bola bate e teve o pênalti. Mas a equipe do Brighton desperdiçou, Leonardo. Então o Everton vence por 2-0 a equipe do Brighton. Legal, né, cara? Legal pro Everton. A gente ficou com uma impressão muito ruim ali na primeira rodada, que o time perdeu pro Leeds, recém-promovido, que vai brigar pelo rebaixamento. E a gente até fica uma impressão, se você me pergunta mais um que eu coloco nessa briga dos 5 que eu coloquei aqui, eu colocaria o Everton. E até por isso eu gostei de ver esse jogo aqui. A gente falou, ó, primeiro jogo fora do Goodson Park, né, do Everton, inaugurando seu estádio novo, o Hill Dixon Stadium, e baita festa, assim, cara. O estádio, realmente, agora com a capacidade que o Everton, um time tão tradicional, merece. A gente tá falando aqui de um time 9 vezes campeão de Premier League, não é pouca coisa. E baita vitória contra um time que é superior, na minha visão. Eu acho o Brighton um time melhor que o Everton, apesar de ter perdido peças importantes, como o Stupinhan, como o próprio João Pedro. É um time que ainda tem um trabalho sólido, de muito tempo ali. Por mais que tenha trocado o técnico, tenha saído do Deserve há 2 anos, tenha vindo o outro agora, eu acho que é um trabalho que a gente consegue ter mais o Husler, técnico do Brighton. Mas é um trabalho que já vem de antes, contra o Everton, que traz o David Moyes temporada passada, eu sempre confundo, né? Temporada passada, e ele consegue dar um ânimo novo pro time, consegue fazer esse time jogar a bola, mas ainda assim com um elenco abaixo, né? Acho que a principal contratação, você falou bem, é o Grealish, e legal ver ele jogando bem, assim. Acho que o melhor jogador desse time, para mim, é o Ndiaye, que mais uma vez faz um gol aqui, é importante de novo. Para mim, ele é o cara, ele tem que ser o centro desse Everton aqui. As 2 contratações principais ali, o Grealish e o Dewsbury Hall, acho que vão ajudar muito, e ajudaram já nessa partida. São jogadores importantes ali, talvez não servissem para Chelsea e City, respectivamente, mas servem muito para esse Everton, que eu acho que é ali meio de tabela. Então, vitória importante, vitória legal para o seu torcedor, poder inaugurar aí o estádio novo com um triunfo. Então, bem bacana. Isso bem. Vamos então falar de United, o último time do Big Six aqui que jogou no domingo, empatando com o Fulham fora de casa. E, pessoal, que jogo ruim da equipe do Manchester United. Perdeu a primeira rodada para a equipe do Arsenal por 1-0, já também não apresentando um bom futebol. Mas esse aqui foi uma coisa feia de se ver. Uma coisa que acontece, que a gente não está acostumado a ver, é o Bruno Fernandes perdendo pênalti. Para quem viu o pênalti que ele cobrou, ele não cobra pênalti daquele jeito. Ele isolou a bola ali, quase tirou a bola do estádio. E se futebol fosse justo, o Fulham tinha vencido por 2-0. Mas por quê? Porque os 2 gols do jogo foram de atletas do Fulham. O Rodrigo Muniz fez o gol contra, abrindo o placar ali para a equipe do Manchester United. E lá, aos 79 minutos, ele que saiu recentemente do Arsenal. Você chegou a comentar que o Arsenal contratou o Eze? Que estava lá no jogo do Arsenal, a gente nem comentou, né? Verdade, não falamos, né? Deu chapéu no Tottenham. O novo camisa 10 da equipe do Arsenal. Que o antigo camisa 10 era o Smith Rowe, que entrou na equipe do Fulham lá, faltando 80 minutos, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Ele foi lá e empatou no cruzamento. Ele tirou do goleiro da equipe do Manchester United, que é o Bayindir, como que é? Bayindir, né? Bayindir, o turco. Isso. E o Onaná ficou até no banco, hein? Esse negócio aí dos goleiros da equipe do Manchester United também não tá tirando legal não, hein, Leonardo? 1-1, Fulham e United. Cara, a gente falou semana passada aí que o Rubem Amorim tinha falado que o Onaná voltaria, pelo menos pro banco, e de fato ficou só no banco mesmo, o Bayindir continuou de titular. Mas, de fato, assim, acho que é bom o United também começar a prestar atenção nessa posição de goleiro, porque, para mim, o Trafford é o melhor goleiro aí dos 3 que estão querendo goleiro. O Chelsea nem tá querendo, né, mas deveria querer, na minha visão. O Trafford, para mim, é o melhor e é o City que está se movimentando. Para mim, tanto o United quanto o Chelsea têm goleiros inferiores e eles parecem que não vão atrás de outro goleiro. Mas, enfim,
Jogo ruim, né? Jogo bem fraco, assim. Acho que dos dois times até, acho que o Fulham achei um pouquinho melhor, mas também não vi tanta coisa assim que me anime. Só que eu acho que, principalmente para o torcedor do United, ficou uma sensação boa contra o Arsenal, apesar da derrota. Que é um time que jogou bem. A gente viu um bom futebol do United, apesar da derrota. Só que aqui não foi assim. Acho que o jogo bem fraco. Assim, a gente sabe que o Fulham é um time que fez uma excelente temporada passada, mas que também perdeu peças muito importantes e agora perdeu mais uma, né? Que o Andrés Pereira vai para o Palmeiras. Então, dava para o United ter feito coisa melhor aqui. Acho que o Fulham caiu muito de produção. É um time que vai ficar mais ali na zona intermediária para baixo da tabela. O problema é que o United também acha que vai. Então, essa é a grande questão, assim. A gente não consegue ter um futuro muito grande. Eu até vi coisas boas na rodada passada, mas essa rodada já parece que não vi coisas tão boas assim. Então, ainda é um começo de campeonato, é difícil a gente fazer projeção aqui, tudo. Mas eu acho que é um Neto que precisa se orientar melhor. A mudança, a única, acho, né, foi a saída do Diogo Dalot, que eu falei que jogou contra o Arsenal, e acho que foi acertada a decisão do Rubem Mourinho, porque é um cara mais defensivo, precisava ali para conter os pontos do Arsenal. E aqui entrou o Diallo, né? Aí sim, jogando com alas, como eu falei que ele gosta, com o Diallo e com o Dorgu, fazendo as alas, e ali a linha de três com o Shaw, com o Yoro e com o Delite na zaga. Então acho que é isso aí. O Manchester United não mudou o time, continuou com o mesmo mal que a gente falou. A gente deu uma criticada aqui na semana passada, mas de novo não jogou bem, de novo não deu solução. As duas contratações principais, o Mbeumo e o Matheus Cunha, que fizeram um bom jogo na minha visão contra o United, foram abaixo aqui também. Então, um jogo difícil a gente fazer uma análise, porque foi realmente difícil de assistir, assim. E do lado do Fulham, um empate que por ter saído ali no final, ficou com um gosto bom, um gosto de vitória, gol do Smith Rowe aí, ex-Arsenal, você falou bem. Infelizmente o gol foi até do Rodrigo Muniz, né? O United nem a capacidade de fazer um próprio gol teve o Rodrigo Muniz fazer o gol. Então, um empate que foi justo. Aí eu achei o jogo muito fraco, o Fulham um pouquinho melhor, mas também não acho que mereceu tanto a vitória assim, não. Acho que é um jogo muito igual. Muito igual. Chegamos então ao final das nossas considerações da segunda rodada. Vamos passar então para a terceira rodada. E um detalhe bem importante é que não teremos jogo na segunda-feira, hein, Leonardo? Todos os jogos acontecerão no sábado e no domingo. Para começar então no sábado, dia 30 de agosto, às 8h30, esse mesmo Fulham que empatou com o United vai enfrentar o Chelsea fora de casa. No sábado, também às 11 horas da manhã, Wolverhampton e Everton, Tottenham e Bournemouth, Manchester United e Burnley. Sunderland enfrenta o Brentford. Ainda no sábado, um pouquinho mais tarde, às 13h30, o Leeds enfrenta o Newcastle para encerrar os jogos de sábado. Já no domingo, às 10 horas da manhã, Brighton e City, Nottingham Forest e West Ham. E um pouquinho mais tarde, também, 12h30, Liverpool e Arsenal. Para fechar, então, a segunda rodada, no domingo, às 3 horas da tarde, Aston Villa e Crystal Palace. Para encerrar o programa de hoje, Leonardo, a festa do chá está acabando. Quero seu palpite para Arsenal e Liverpool. Para Liverpool e Arsenal. Cara, acho que o Arsenal chega melhor, né? Apesar do Liverpool ter vencido aqui hoje o Newcastle, um time difícil, bem mais difícil que o Leeds. A maneira como foi te deixa muito entusiasmado, né? Mas acho que o jogo não condiz com o que foi o resultado. Então acho que o Arsenal chega melhor, mas por ser em Anfield eu ainda não coloco a vitória dos Gunners, não. Vou colocar um empate 1-1. 1-1. Pessoal, o Festa do Chá fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Semana que vem a gente está de volta para toda a cobertura dessa terceira rodada do Campeonato Inglês da Premier League. Lembrando que o resumo de todas as rodadas acontece no nosso site, varandesport.com.br. Além disso, a gente tem o nosso Instagram. E se inscreva no canal, dê aquela curtidinha e deixe seu comentário o que você achou do programa de hoje. A gente volta na quarta-feira que vem. Um beijo no coração de todos e até a próxima! Valeu!